Os traumas são fantasmas que você não viu chegar. Você já sentiu aquele aperto no peito que surge do nada, um pensamento que invade sua cabeça como se alguém tivesse apertado o play em uma memória que você jura que enterrou? É o passado. E ele não bate na porta educadamente. A gente acha que trauma é só coisa grande, um acidente grave, uma perda que partiu seu coração, mas às vezes é algo que parece pequeno. Uma frase que seu pai jogou no meio de uma discussão quando você tinha 10 anos, um apelido idiota que te perseguia na escola, aquele silêncio frio de alguém que você amava e que nunca te deu uma explicação. Esses momentos ficam guardados, não em uma gaveta arrumada, mas em um canto, bem bagunçado da sua mente, como um arquivo corrompido de um HD. E, do nada, eles aparecem. Numa reunião de trabalho, quando seu chefe usa um tom que te lembra outra pessoa, na fila do mercado, quando o cheiro te joga de volta para uma casa que você não visita há anos. Mas por que isso acontece? Porque o passado tem essa mania de voltar como se fosse o dono da casa. Porque o trauma não é só uma memória, é uma parte de você que ficou presa. É você com 8 anos tentando entender por que se sentiu tão pequeno. É você adolescente se perguntando por que não era suficiente. É você adulto, ainda carregando um peso que não explica quem você é hoje. Jean-Paul Sartre, o filósofo, dizia que a vida não tem sentido a priori. É você quem dá sentido a ela. Mas o trauma é traiçoeiro. Ele tenta te convencer que você é o que aconteceu com você. Que você é a rejeição que sofreu, que você é o erro que alguém apontou, que você é o vazio que sobrou depois que tudo desmoronou. Só que isso é uma mentira. Uma mentira que o trauma conta tão bem que você começa a acreditar. Trauma não é quem você é. É uma visita indesejada, um hóspede que aparece sem avisar, bagunça tudo e acha que pode ficar. Mas você não precisa abrir a porta, você não precisa deixar ele se sentar no sofá e tomar conta da sua vida. O trauma é uma página, não o livro inteiro. Ele pode ter rasgado algumas folhas, deixado manchas, mas você ainda está escrevendo o resto. Mas como você faz isso? Como lida com algo que parece tão grande, tão pesado, que às vezes te faz sentir que não tem saída? É isso que a gente vai descobrir. Porque sim, o passado vai bater na porta de novo, mas você pode aprender a não deixar ele entrar. Você pode aprender a dizer, eu te vejo, mas aqui não é mais o seu lugar. E isso começa com entender uma coisa simples, mas difícil. O trauma não é um monstro invencível, é só um eco do que foi, não do que é. E ecos, por mais altos que sejam, eventualmente param de soar. A questão é, como você faz para não deixar eles te derrubarem enquanto ainda estão gritando? Porque o passado parece mais pesado do que é. Você já teve aquele momento que tá tudo bem, você tá rindo com os amigos, tomando um café e, de repente, uma memória te acerta como um raio? É uma frase que alguém te disse há anos atrás, um olhar que te faz se sentir pequeno, ou até um som, tipo uma música que toca no rádio e te joga direto pra um momento que você não queria revisitar. Mas por que isso acontece? Porque o passado tem esse poder de transformar um dia bom em um peso que você não sabe explicar, porque o seu cérebro é um péssimo editor de vídeos. Ele não corta as cenas ruins, não apaga os takes que não deram certo, ele deixa tudo lá, em looping, com uma trilha sonora dramática. Quando algo traumático acontece, o seu cérebro não processa direito. É como se ele tentasse arquivar a memória, mas ela fica solta, bagunçada e aparecendo nas horas erradas. E cada vez que ela volta, parece que você tá vivendo tudo de novo. O mesmo aperto no peito, a mesma raiva, o mesmo vazio. Carl Jung dizia que as coisas que você resiste persistem. Pensa nisso, quanto mais você tenta enterrar o trauma, mais ele cresce. É tipo tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Você vai ficar forçando e forçando até que ela vai subir com tudo e vai te acertar na cara. E pior, quanto mais fundo você apertar ela, maior vai ser o impacto. Mas por que o passado parece tão pesado? Porque você carrega ele como se fosse uma mala cheia de pedras. E não é só o trauma em si, é o que você faz com ele. Você começa a acreditar que ele define você. Que você é assim por causa do que aconteceu, que você não confia em ninguém porque já foi traído, que você não se abre porque já foi machucado, que você não tenta de novo porque já falhou. Mas deixa eu te contar uma coisa, é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou, é entregar todos os teus sonhos porque um deles não se realizou, perder a fé em todas as orações porque em uma não foi atendido, desistir de todos os esforços porque um deles fracassou. É loucura condenar todas as amizades porque uma te traiu, descrer de todo o amor porque um deles te foi infiel. É loucura jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Mas para isso, você precisa entender por que o passado parece tão grande.
Parte disso é porque a gente romantiza o sofrimento. Sim, romantiza. Você já reparou como às vezes você se pega pensando no passado como uma espécie de apego? Como se aquela dor fosse parte de quem você é? É como se, sem ela, você não soubesse quem seria. O passado parece pesado porque você dá peso a ele, você dá o poder, você deixa ele te convencer que você é menor do que é. Mas você não pode mudar o que aconteceu. Você não pode apagar aquela briga, aquela perda, aquele momento em que se sentiu invisível. Mas você pode mudar o que isso significa pra você. O trauma não é uma sentença, é uma história. E histórias podem ser reescritas, não com um final perfeito, mas com um final que você escolhe. Como você faz isso? Não é fingindo que o passado não existiu, não é ignorando a dor, é olhando pra ela de frente e dizendo: você aconteceu, mas você não é o meu presente. Escolher não deixar uma memória ruim te parar, escolher não acreditar que você é menos por causa do que passou, escolher mesmo com medo dar um passo à frente. Porque o passado só é passado enquanto você carrega ele nas costas. E se você aprender a deixar ele no chão, mesmo que só um pouco, você vai ver que ele não é tão grande quanto parece. O trauma não é seu inimigo, mas ele também não é seu amigo. Você nunca vai se livrar completamente dos seus traumas. Eles vão estar lá, em algum canto da sua mente, prontos para aparecer quando você menos esperar. Mas tá tudo bem, porque o trauma não é só uma ferida, é também uma lição que você não pediu para aprender. É como aquele professor chato do colégio que te fazia decorar fórmulas que você odiava, mas que anos depois você percebeu que te ajudaram em algo. Os traumas moldam você. Eles te ensinam coisas sobre força, sobre resiliência, sobre o que realmente importa. Mas eles não precisam ser os donos da sua história. Nietzsche dizia que aquilo que não me mata me faz mais forte. Mas vamos ser honestos, nem todo trauma te faz mais forte na hora. Às vezes ele só te deixa cansado, com vontade de se esconder, com medo de tentar de novo. E tá tudo bem sentir isso. Você não precisa ser herói o tempo todo, não precisa transformar cada dor em uma história de superação digna de filme. Às vezes você só precisa respirar e dizer: hoje tá difícil, mas eu vou continuar. O problema é quando o trauma vira um motorista da sua vida, quando ele toma o volante e te leva para os mesmos lugares de sempre, para os mesmos medos, para os mesmos padrões. Você não confia porque já foi traído, você não se arrisca porque já caiu, você não se abre porque já foi machucado. Mas isso é o trauma falando, não é você. Então, como lidar com isso? Não é lutando contra ele, não é fingindo que ele não existe, é olhando para ele de frente e dizendo: eu te vejo, mas você não é o chefe aqui. Você não precisa apagar o trauma, você não precisa fingir que ele nunca aconteceu, mas você pode escolher como ele vai te afetar. Você pode decidir que ele é parte da sua história, não o título do livro. E isso começa com pequenas coisas. Quando aquela memória vier, não corra, respira, deixa ela passar. É só um eco, não a realidade. Porque o trauma não é seu inimigo, mas também não é seu amigo. É só uma parte do que você viveu, e você é muito mais do que isso. Como deixar o passado na porta, sem precisar abrir? Você já tentou apagar o passado? Tipo, fingir que ele nunca aconteceu? Forçar um sorriso, dizer que tá tudo bem e seguir como se nada tivesse te marcado? Não funciona, né? Porque o passado é teimoso, ele bate na porta. Às vezes, ele até entra sem ser convidado. Mas a boa notícia é, você não precisa deixar ele ficar. A gente acha que para superar um trauma precisa resolver tudo, apagar, consertar, transformar a dor em algo bonito como num filme da Pixar com trilha sonora emocionante, mas a vida não é assim. A vida é bagunçada e o trauma faz parte dessa bagunça. Buda dizia que não é o que acontece, mas como você se relaciona com o que acontece que define sua paz. Pensa nisso, o trauma não é o problema é como você deixa ele te controlar. É quando você abre a porta, deixa ele entrar e ele começa a rearrumar a sua casa inteira. Então, como você faz para deixar o passado na porta? Como você lida com ele sem se afundar? Pare de fugir. Quando aquela memória vier, não lute contra ela. Não finja que ela não tá ali. Respira fundo e diz para si mesmo: isso é só uma memória, não é o meu presente. Transforme o seu trauma em história, não em sentença. O trauma não é o veredito final, é só um capítulo. Então, crie novos significados. O passado não é um roteiro fixo. Você pode reescrever o que ele significa. Aquele momento que te machucou, talvez ele te ensinou a ser mais forte. Talvez ele te mostrou o que você não quer na sua vida. Talvez ele te ajudou a valorizar quem está do seu lado hoje. E por último, deixe espaço para leveza. Faça coisas que te lembrem que você é mais do que sua dor. Saia com amigos, mesmo que seja só para tomar um sorvete e rir de algo bobo. Porque cada momento de leveza é uma prova de que o trauma não ganhou.
No final, o trauma é só uma parte da sua história. Não é o título e não é o final. É uma visita que aparece de vez em quando. E você pode escolher. Deixar ele entrar como um hóspede que vai embora rápido ou só acenar pela janela e seguir em frente. Porque você é maior do que o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe fazer com isso. E cada dia que você escolhe seguir, mesmo com a dor, é um dia que você prova isso. Traumas geram muitos problemas na nossa vida, então se algo que aconteceu te afetou muito, procure uma unidade básica de saúde mais próxima e agende uma consulta com um psicólogo. Não fique apenas tentando resolver o seu caso com vídeos na internet. Quanto mais cedo você iniciar seu tratamento, rapidamente você irá conseguir melhorar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Muito obrigado a todos os membros do canal e um muito obrigado a você que hypa sempre que pode, que dá like, que compartilha. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau.